Você pode sentar. Glórias ao nome de Jesus. Livro dos Salmos, número 27. Livro dos Salmos, número 27. É muito bom poder estar de manhã, como já pela manhã, no início da semana, como disse o pastor Murilo, a gente celebrando ao Senhor, aprendendo mais da sua palavra, a gente se colocando diante dele, agradecendo as bênçãos recebidas e apresentando diante dele todas as nossas necessidades. Ó irmãos, a gente tem que apresentar nossas necessidades diante do Senhor, porque ele é justo, ele é fiel, ele é poderoso, e é a determinação dele, amém? Que apresentemos diante dele as nossas necessidades, com orações, súplicas e ações de graças. O que é a súplica? É uma oração fervorosa, amém? Salmos 27, a partir do verso 11. Senhor, ensina-me teu caminho e guia-me por uma vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois as falsas testemunhas e os que respiram violência levantaram-se contra mim. Creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor, amém? Espera pelo Senhor, anima-te e fortalece teu coração. Espera, pois, pelo Senhor, aleluia, amém? Ô irmãos, diante das dificuldades, diante das aflições, os dias que estamos vivendo, né? Não quer dizer que nós que estamos em Cristo não sejamos abalados, mas não sejamos muito abalados, amém? É o que a palavra nos ensina. E Davi, o rei Davi, ele não fechou os olhos, ou não determinou que não iria pensar no futuro, mas ele compreendeu que andar com Deus significava uma caminhada longa. Andar com Deus significa a vida inteira na sua presença. Andar com Deus significa ter prazer, ter satisfação de procurar viver conforme os seus princípios. Agora, o salmista, ele estava certo que a presença divina faria a diferença em sua vida. Será que nós estamos certos disso? Vivendo num tempo diferente de Davi, vivendo agora no período da graça, onde em Cristo Jesus o Senhor eterno nos faz templo do seu Santo Espírito. Agora, irmãos, as adversidades eram incontáveis, e Davi estava conscientizado de que era necessário ser ensinado acerca do caminho do Senhor. Ele queria ser ensinado, ele queria aprender o caminho do Senhor. Irmãos, nós precisamos ter uma fome e sede de procurar saber, de procurar andar conforme os princípios do Senhor. Nós estamos vendo tantas coisas acontecendo no mundo, né? Coisas que têm um objetivo não somente de desviar a nossa atenção, mas desviar também o nosso olhar. Desviar o nosso olhar. É por isso, irmãos, que a palavra sempre nos ensina que precisamos fixar o nosso olhar em Cristo. Amém? O que foi que o salmista fez? Ele voltou-se para Deus. Ele voltou-se para Deus e expressou a sua fé. A sua fé naquele que criou todas as coisas. A sua fé naquele que tem todo o poder. Nós devemos seguir o exemplo de Davi, sabendo que tudo que precisamos, tudo que mais precisamos é da presença do Senhor, amém? Então precisamos estar conscientizados disso. O que mais precisamos é da presença do Senhor. Ali no Salmo 30, verso 4, diz assim: cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus santos, e louvai seu santo nome, amém? Nesse texto, Davi estava conclamando o povo de Deus a adorar o Senhor, e dar graças ao Senhor por seu poder, por seu poderoso nome, porque Ele é o justo e fiel juiz.
Ele vê todas as coisas, nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Ele escuta todas as coisas, Ele conhece os propósitos que estamos tendo no nosso coração, Ele conhece os pensamentos que estamos alimentando, Ele conhece os projetos que ainda teremos, que ainda não conhecemos, Ele já conhece. E não somente isso, Ele está lá na frente, esperando por mim e por você. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, precisamos dar graça ao poderoso nome do Senhor. E o salmista, ele estava dando graças ao poderoso nome do Senhor por sua cura, por sua restauração. O salmista já conhecia o Senhor desde o tempo no qual pastoreava as ovelhas de seu pai. E ele fala que em determinada situação ele enfrentou um urso e depois ele enfrentou um leão para proteger aquelas ovelhas. Tanto o urso como o leão foram abatidos. Imagina isso. O cara, vamos dizer assim, ele estava ainda naquela fase de adolescência, né? Ainda era muito jovem, mas ele já tinha um coração voltado para o Senhor. Ele também estava certo, irmãos, de que a vitória que obteve sobre Golias, não é, fora uma ação divina. Meus amados irmãos, nós precisamos estar verdadeiramente conscientizados que o Senhor não somente nos desampara, mas Ele está agindo na nossa vida, Ele está nos fortalecendo, Ele está nos capacitando. Ô igreja amada do Senhor, quantas vezes nós temos perdido tempo com coisinhas pequenas, coisas mínimas, detalhes, às vezes se apegando a detalhes, as coisas. Espera aí, gente. Quando a gente fixa o olhar em Cristo, quando a gente olha para a frente, para o alto, significa que o nosso objetivo maior é Cristo, significa que o nosso caminhar é com o Senhor, significa também de que não somos bons religiosos nem legalistas. Amém? Não somos religiosos nem legalistas. E o que é que somos então? Adoradores. A palavra de Deus diz que Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E para que a gente possa adorar o Senhor em espírito e em verdade, a gente tem que guardar o coração, gente. Então nós podemos dizer que em Cristo Jesus não temeremos o futuro, mas as perspectivas não são boas, mas a gente está vendo isso, aquilo outro. Irmãos, eu deixei de ver muita coisa, estou procurando ver algumas coisas que é para não ficar fora, né? Mas estou vendo muita coisa mais não. Por quê? Porque não estava me fazendo bem. A gente tem que acompanhar, ter pelo menos uma ideia do que está acontecendo, porque aí a gente é levado a se entristecer, se preocupar demais, ficar acordado de noite. Evite estar ouvindo coisas que não edificam, não consolam, não exortam. No trabalho vocês estão cercados por pessoas que não temem ao Senhor, cercados por pessoas que não têm a mesma visão. Então os caras vão falando e você, se tiver coragem, ou se tiver disposição, não coragem, se você tiver disposição, porque coragem você tem, se você tiver disposição e quiser contestar, contesta, se não, glorifica o nome do Senhor. Mas eu não quero ouvir coisas que não falem de bênçãos, mas a vida não é feita somente de bênçãos, é verdade. Então já basta o que a vida tem, o que a vida traz para a gente. As aflições, elas já existem. Então, irmãos, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos lembrar das vitórias que o Senhor já nos concedeu, dos livramentos. Os livramentos são as razões pelas quais estamos aqui, irmãos. E o Deus que estava agindo na vida de Davi é o mesmo Deus que age hoje. É o mesmo Deus, não é o Deus lá do passado e o Deus do presente. Deus é o Deus do passado, do presente e do futuro. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aí eu vou repetir: Jesus Cristo
é o que mais precisamos, porque em Cristo não temeremos o futuro. Por quê, pastor? Porque a fé em Deus suplanta o medo, supera o medo. As adversidades sempre existirão, porém não serão permanentes. Mas a palavra de Deus é eterna, a palavra de Deus é que permanece para sempre. Essas coisas vão passar. O sofrimento vai passar. As perseguições passarão. E se a gente não sobreviver, pastor, vai para o céu. Aleluia. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Glórias ao Senhor. Igreja amada do Senhor Jesus Cristo, saber esperar no Senhor é, antes de tudo, um exercício de fé, porque não sabemos como será a ação divina, onde será e quando ocorrerá. Mas escute, a gente não declara, a gente não diz que a vida da gente está nas mãos do Senhor? Tá. O que eu vou fazer? Eu não vou me preocupar com o futuro? Não vou cuidar do futuro. Claro que você tem que cuidar. Vai estudar, vai trabalhar, vai fazer, guardar um dinheirinho lá para na hora que precisar. Deixar de comprar tudo que aparece só porque está na promoção, não está nem precisando. Está jogando fora o dinheiro. Não é verdade? Lá está o tempo inteiro na internet, os caras mandando. A gente olha um produto, uma coisa, daqui a pouco os caras começam a mandar coisas como se a gente estivesse comprando. Rapaz, o cara não pode mais nem olhar as coisas. Jesus da glória. Então, meus amados irmãos, eu digo que o socorro, todas as vezes, vem do Senhor. E o socorro ocorre no momento oportuno. Não é o meu ou o seu momento oportuno, mas é o momento oportuno de Deus. Por quê, pastor? Porque Ele sabe o que vai acontecer mais tarde, amanhã, depois. Ô irmãos, a gente precisa procurar viver intensamente cada momento. E viver intensamente cada momento é procurar desfrutar da comunhão, da amizade, do amor com os nossos familiares, com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Eu vou dizer uma coisa que de vez em quando sempre eu estou falando aqui, irmãos. Irmãos, às vezes, não são poucas vezes que a gente percebe o defeito dos outros, e a gente esquece que nós também temos defeitos. E sabe de uma coisa? Não são poucas vezes que os nossos defeitos, as nossas falhas, as nossas imperfeições são maiores do que aquelas que percebemos em nossos irmãos. Oh, Jesus! Glórias ao nome do Senhor. A derrota dos inimigos de Davi foi resultado do agir divino. Assim como as nossas vitórias sobre as aflições são resultantes do agir divino em nosso favor. Então o medo, a dúvida e o desânimo baterão à nossa porta, sim, porém não encontrarão lugar para nos perturbar por muito tempo, porque o nosso coração está cheio de Deus, cheio da sua palavra, e o Espírito Santo habita em nós. Aleluia! Pastor, o senhor não passa por momentos assim, às vezes, de desânimo, não? Eu sou diferente de você. Eu sou humano, gente. O pastor Murilo também é humano. O senhor não colocou aqui e disse assim, não, eu vou colocar pastores desumanos, então vou colocar super crentes. Esse negócio de super crente não existe não, rapaz. As aflições vêm. A gente se preocupa, mas de repente a gente acorda, epa, não. Eu sei a quem sirvo, sei quem habita em mim, o Deus que tem o controle de todas as coisas, o Deus que faz tudo novo, o Deus que coloca amor onde não existe mais amor, que coloca atração onde não existe mais atração, que coloca interesse onde não existe mais interesse, o Deus que restaura casamentos, o Deus que restaura a família, o Deus que salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. Esse é o Deus ao qual servimos. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus.
Davi estava certo de que os seus inimigos agiam desonestamente com ele. E quais eram as armas dos seus inimigos? Difamação, maledicência, crueldade e falsas testemunhas. Foram levantadas para acusá-lo de crimes que não cometera. Meus irmãos, o homem sem Cristo, que mantém em seu coração a maldade, nós percebemos nessas vidas as obras da carne agindo nessas vidas que precisam de salvação, nessas vidas que vivem sem paz, vivem no desespero de não saber nada sobre o amanhã. O que é que a gente encontra? Imoralidade, impureza e indecência, idolatria e feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdia, partidarismo, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. E o que é que diz a palavra? Que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas a gente está pregando o evangelho e os caras não acreditam. E daí? A gente tem que continuar pregando. A gente tem que continuar perseverando na palavra. E Deus deu a liberdade para a pessoa aceitar ou rejeitar. Agora, irmãos, a gente não precisa pesquisar, mas apenas observar que muitas coisas vãs têm surgido nos últimos tempos. E todas essas coisas vãs que têm surgido nos últimos tempos são prenúncios da segunda vinda de Cristo. Eu creio que primeiro acontecerá o arrebatamento da igreja. Eu creio. Eu creio que antes da grande tribulação seremos arrebatados. E pastor, e se não for durante? E se não for durante? Nós seremos arrebatados. Eu creio. Eu creio. E a gente está vendo tudo correndo para isso, o mundo inteiro. A coisa não é só no Brasil não, é no mundo inteiro. E a gente vê que as coisas elas aceleraram, não é? De um período para cá. Aquele negócio da pandemia, ficar em casa, aquilo ali só controle, só para colocar medo. A gente não pode aceitar o medo não, irmãos. Nós temos que ser prudentes, temos que ser cuidadosos, mas medrosos não. O Senhor não nos deu espírito de medo. E a gente observa que todas essas coisas que estão surgindo, elas vão de encontro aos princípios divinos. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno, e é preciso ter muito cuidado, para que não venhamos a sair da presença do nosso Deus. Aí você vê pastores, igrejas aí, aceitando determinadas coisas. Meu Deus, o que é isso? Vai desanimar por isso? Por isso não. Os caras não conhecem a palavra. Não pode se desviar. Se desviou, tem o Senhor, tem o Espírito Santo para corrigir. Agora, lá em Gálatas, no capítulo 5, versículos 16 a 18, diz assim: mas eu afirmo, andai no Espírito, e nunca satisfareis os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito Santo, já não estáis debaixo da lei. Aleluia. Se estamos em Cristo, não temeremos o futuro, porque sabemos em quem temos crido. O conhecemos porque habita em nosso ser e nos faz conhecer e perceber a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Então não importam as aflições, sua intensidade. O que importa é que a presença do Espírito Santo habitando conosco faz com que
Continuemos na caminhada, continuemos olhando para a frente, para o alto, e podemos perceber em nosso viver o fruto do Espírito. Por favor, não são os frutos, é o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Oh, queridos irmãos, se verdadeiramente estivermos em Cristo, estamos permanecendo na palavra, guardando o coração, e a direção do Espírito Santo, ela será evidente em nossa vida. No entanto, nós não podemos esquecer de que o velho homem tem que ser mortificado. Mortificado a cada instante, porque se der lugar ele vai voltar, e aí volta pior do que antes. Tá ligado? Tá ligado? Aleluia, aleluia. E qual é a orientação? A orientação é para orar e vigiar. Então orar e vigiar é uma determinação que continua válida, assim como a determinação de buscar a santificação. Em Cristo encontramos a plenitude da salvação, de sabedoria e conhecimento. Em Cristo Jesus nós encontramos isso. Foi Ele quem se apresentou. Foi o Deus eterno que se fez carne e habitou entre nós. Em nome de Jesus, não espere perfeição dos outros, porque nós não somos perfeitos. Eu vou concluir. E nós somos ensinados, estimulados, para quê? Para que, eu comecei falando isso, para que apresentemos as nossas necessidades diante do Senhor. E o Espírito Santo nos faz a cada dia ainda mais determinados a viver conectados com os princípios bíblicos. Também nos ensina a esperar pacientemente pelas promessas divinas, sem desanimar e sem desistir. Então, façamos como Davi. Davi não aceitou os atalhos com a justificativa de fazer a sua parte. Meu irmão, minha irmã, somente espere. Deus está agindo. Espere. Mas eu não estou vendo. Quem disse que é para você ver? Quem disse que é para eu ver? A Bíblia diz que é para ter fé. Mas eu não sinto. Quem disse que é para você sentir? A Bíblia fala que é para ter fé. Ah, mas a gente sente que Deus está agindo. Nem sempre. Mas a gente crê. Então, mesmo que não sinta, Ele está agindo. Olha, mesmo que você não sinta que Ele está ouvindo a sua oração, Ele está ouvindo. Agora, irmãos, irmãos, olha aí. É só um parênteses aqui, né? Diz que o cara que é casado tem que estar em comunhão com a esposa, para que as orações sejam ouvidas. Eita Jesus. Ah, pastor, você não conhece a minha mulher? Claro que eu não conheço. Você não namorou? Você não quis casar? Casou. E agora? Vai orar. Ah, minha mulher não é brincadeira não. Você que escolheu, meu filho. Ah, o meu marido é brincadeira. Foi você quem escolheu. Ah, não era para eu ter casado com outro? Não. Podia até ser, mas não é não. Porque quando você casou, Deus abençoou. Estava lá o pastor abençoando, em nome de Jesus, e você fez votos. Ah, mas eu não casei da igreja não, pastor. Não interessa. Eu casei só no juiz, não interessa. O Senhor abençoou. Agora o Senhor não está abençoando se você quiser viver fora dos princípios bíblicos. Tem que casar sim. Não é fazer, como é que chama aquele contrato de união estável, não. O contrato de união estável não é casamento. O contrato de união estável é contrato de união estável. Casamento é casamento. Aí você tem a certidão de casamento.
Amém? Cada caso é um caso, por favor, estou falando de um modo geral. Cada um caso precisa ser analisado à luz da palavra de Deus. Então nós não temeremos o futuro, porque entregamos a nossa vida nas mãos daquele que tem todo o poder. Não nos esqueçamos que foi Jesus Cristo quem nos trouxe a revelação do Deus que é o mesmo e que age no período da graça. Por que ele age diferente? Ô irmãos, eu já falei isso aqui, tenho falado. Quando chega o acusador, aí ele olha, aí diz, não, estou vendo nada disso. O que eu estou vendo ali é o sangue do meu filho que purificou de todo pecado. Eu não quero saber de acusação do passado, não. Se você se arrependeu, verdadeiramente se arrependeu, se você chegou diante do Senhor e abriu o seu coração, porque Deus conhece o coração e os pensamentos, ah pastor, mas eu gostei, então não se arrependeu. Somente em Cristo nós nos tornamos templos do Espírito Santo, e a sua presença é permanente e absoluta. Também em Cristo nós aceitamos a resposta divina, porque a nossa fé está firmada nele. E em Cristo nós aprendemos a esperar para que tudo aconteça no tempo de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, não tenha medo das ameaças do homem de Belial. Não passam de incircuncisos filisteus. É isso. É o homem de Belial, é o homem de Belial. Então estejamos o que? Acordados, vigiando e orando em todo o tempo. As coisas do passado já ficaram para trás e tudo se fez novo. Então, há incontáveis razões para afirmar que em Cristo não temeremos o futuro. Amém? Você recebe essa palavra? Então glorifica o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus, Senhor.